A gente noticiou ontem, logo cedinho, a ação da Polícia Federal em Pernambuco, que tinha como alvo o presidente do PSL, Luciano Bivar, com mandados de busca e apreensão na casa dele, outros endereços, foram levados documentos, planilhas, tudo mais. Bivar está no meio dessa disputa com o presidente da República, Jair Bolsonaro, que na semana passada disse que ele estava queimado pra caramba. Logo depois que a operação teve início, começou uma troca de acusações internas no partido, no PSL. A ala que é ligada ao Bivar, acusando Bolsonaro de ter interferido na operação, justificando que as denúncias foram feitas no começo do ano e que era muita coincidência só agora a Polícia Federal realizar essa busca nos endereços ligados a Bivar. O ataque mais incisivo, a gente ouviu agora há pouco, né, foi dado pelo deputado delegado Valdir, que é o líder do PSL na Câmara, que insinuou que o Bolsonaro, com a troca de farpas sobre deixar o PSL, se antecipou a operação para desgastar Bivar. Perguntou se o presidente tinha o dom da adivinhação e disse que só o Saci e o Papai Noel não sabiam que essa operação iria ocorrer depois que o presidente deu a deixa na semana passada. Já os que estão do lado do presidente Bolsonaro argumentam que sim, que foi uma mera coincidência, que o presidente da República não tinha como saber que tal operação seria realizada. Enquanto os dois lados aí do PSL, do partido do presidente, do Bivar, ficam trocando acusações, alguns discursos simplesmente não fazem o menor sentido. Por exemplo, o Bolsonaro perdeu inúmeras chances de demitir o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, que está tão queimado ou mais do que o próprio Bivar, por causa das graves acusações, provas feitas no caso do Laranjal em Minas Gerais, principalmente o desvio do dinheiro do fundo eleitoral, que seria destinado às candidaturas de mulheres do PSL no estado. Se o Bolsonaro tivesse, de fato, algum interesse em agir diferente, como prometeu na campanha, inclusive, e afastar dele, perto do governo, qualquer relação com a corrupção, esse ministro, olha, já teria rodado há muito tempo, mas muito tempo mesmo. E mesmo assim, o presidente da República o manteve no cargo, o manteve na função, defendeu a permanência do ministro do Turismo, que até agora não disse a que veio no governo. Então, por isso que esse discurso agora da moralidade, de dizer que o Bivar tá sujo pra caramba, não sei o quê, né? O presidente do seu partido tá queimado, né? Então esse discurso não cola. O Bivar, de fato, está queimado pra caramba. E não é de hoje. É desde antes de assumir essa ligação com o Bolsonaro lá atrás, na campanha eleitoral. A imagem do deputado Bivar nunca foi boa. E agora só piorou com essa operação realizada ontem pela Polícia Federal. Mas eu insisto, qual é o real interesse do presidente Bolsonaro nessa briga com o Bivar? Não é pela moral, não é pelos bons costumes, não é pelo combate à corrupção, e sim pela grana milionária, a qual o PSL tem direito do fundo eleitoral e partidário. É um dinheiro pequenininho que agora subiu de uma forma exponencial graças, sim, à eleição do Bolsonaro e toda essa onda bolsonarista que a gente acompanhou na última eleição. Porque se de fato o discurso fosse o combate à corrupção, né, a situação que está queimado e tal, não sei o quê, muito bem, Bolsonaro já teria queimado, já que é usar a expressão dele, né, o ministro do Turismo. Não faz sentido nenhum. E se quiser voltar mais atrás no tempo, teria queimado o presidente, o próprio filho. Sim, o Flávio Bolsonaro, naquela história da rachadinha da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Então, esse discurso do presidente da República de querer se mostrar combativo a casos de corrupção, que vemos há tempos no país, soa no mínimo cínico. Porque se no caso do ministro, no Laranjal de Minas Gerais, não tem problema. E no caso do presidente do partido, Luciano Bivar, no Laranjal de Pernambuco, aí não pode. Qual a diferença da laranja, né? A laranja de Pernambuco é pior do que a laranja de Minas Gerais? É diferente o tipo, né? Mas o que tudo isso interessa de fato para nós, brasileiros, é apenas um detalhe. O dinheiro público que foi novamente desviado no processo eleitoral. Essa briga dos dois pelo poder que eles estão travando aí nos ringues de Brasília, né? Nos laranjais pelo Brasil, só interessa para eles. Só interessa aos políticos do PSL saber quem vai ter o direito a usar essa grana, distribuir essa grana. Então, essa é a diferença importante para quem está ouvindo a gente agora saber. Para o povo,
O que interessa saber é o seguinte: teve desvio? Teve dinheiro que foi usado em Caixa 2, em Minas Gerais, em Pernambuco, em São Paulo, que agora também começaram a aparecer algumas especulações. O PSL desviou essa grana. Se isso de fato aconteceu, aí interessa. O resto, essa briga de poder dentro do PSL, quem vai cuidar dos milhões e milhões e milhões, para a população isso pouco importa. O resto é nova política, né, mano? O resto é nova política, ou quem sabe um dia virá, Felipe. Agora, enquanto isso, no Brasil real, nós vimos ontem mais um desabamento, mais um desmoronamento de um prédio. Nos últimos 8 anos, pelo menos 8 prédios desabaram no país. A maioria por problemas estruturais. Ainda no meio da tentativa ontem, nossa reportagem aqui de entender por que mais um edifício veio abaixo, dessa vez o edifício Andréa, no bairro Dionísio Torres, em Fortaleza, começaram a chegar algumas imagens feitas pelos próprios moradores um dia antes da queda, que mostravam as colunas de sustentação do prédio completamente detonadas. Dá para ver ali o ferro, o aço, negócio inacreditável na coluna de sustentação. Ontem a gente conversou, eu entrevistei vários engenheiros durante a cobertura também no Band News TV, e todos foram unânimes em dizer que o prédio tinha um grave problema de corrosão na estrutura e que por isso deveria ter sido interditado, antes, claro, da queda da tragédia. Ainda será feita a perícia, mas ao que tudo indica, esse desmoronamento teria ocorrido sim devido a falhas nas colunas principais do prédio. Os bombeiros continuam lá trabalhando, agora quase 20 horas de trabalho para tentar retirar as vítimas. Infelizmente, nessa madrugada veio a confirmação de que o entregador que estava ali ao lado, no mercadinho, trabalhando, morreu. Frederic Santana dos Santos, 30 anos, morreu. Algumas pessoas foram retiradas, aí no trabalho prossegue e daqui a pouco nossa reportagem vai atualizar. Esse é o segundo desabamento registrado esse ano em Fortaleza. Em junho, parte de um prédio de 4 andares desmoronou. Naquela ocasião, ninguém se feriu. As investigações apontaram que a construção teve erros de projeto e de execução. Ninguém foi punido. 0. Em abril deste ano, 24 pessoas morreram após o desabamento de 2 prédios. Todo mundo vai se lembrar, foram construídos de forma irregular por milicianos na favela da Muzema, na zona oeste do Rio de Janeiro. Ninguém foi punido. Ano passado, um prédio veio abaixo depois de um incêndio no Largo do Paissandu, no centro de São Paulo. 9 pessoas morreram. Ninguém foi punido. Em 2012, um edifício ao lado do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, no centro da cidade, desabou. Levou com ele o prédio vizinho. A tragédia no edifício Liberdade deixou 17 mortos. Outros 5 corpos nunca foram localizados. Ninguém foi punido, nada, nenhuma condenação. No prédio de ontem, no Ceará, a prefeitura afirmou que o edifício foi construído de maneira irregular, que ele foi erguido há muito tempo de maneira irregular, já que ele tem praticamente 40 anos, tem 7 andares, não está na periferia, não está num lugar invisível, ou seja, todo mundo passa por lá e vê. Mas a prefeitura diz que não sabia. Bairro Nobre de Fortaleza, Dionísio Torres, perto ali da Aldeota. E a prefeitura diz que não tem registro. Até 95 tinha uma casa lá. Então, foi construído de forma irregular, a prefeitura não cobrava IPTU. Enfim, imagina cobrava IPTU. Ou seja, esse cenário absurdo que a gente acompanha, como se fosse natural, como se fosse normal, todo ano, ou nesse caso, desse ano, ter pelo menos 3 episódios seguidos de prédios que desabaram, virou uma realidade no Brasil. Por que virou uma realidade isso no Brasil? Esse absurdo, esse cenário, mostra que há uma completa falta de fiscalização, ou o que parece mais provável, que muitas obras são feitas na base do acerto com o fiscal, em sabe-se lá que condições. Depois que acontece uma tragédia como essa, depois que é dado esse jeitinho, depois que a grana corre por fora, corre solta, não se encontra um engenheiro para responsabilizar, nenhum fiscal da prefeitura para ser punido. As pessoas que morrem, as famílias que perdem tudo, seus bens, sua vida, vem a prefeitura falar que a obra é irregular há 40 anos. Então, na opinião da prefeitura, a responsabilidade de quem? Dos moradores? Como é que um morador, a menos que seja um engenheiro, poderia saber que o prédio corria risco de desabamento? É evidente que há um desgaste natural das construções, sem falar no mundo todo, que a gente acompanha ponte, viaduto, monumento, obras milenares. Então, de onde vem essa história de ter prédios desabando dia sim, dia não no Brasil? Pior, que essas tragédias que a gente está acompanhando,
as mortes, as famílias que perdem tudo, é que não há nenhuma punição. Ninguém. Zero. Como se não houvesse responsabilidade do engenheiro, do dono da construtora, do fiscal, do prefeito, do governador, de ninguém. Com frequência, com essas tragédias que se repetem, com a total falta de atitude do poder público, fica parecendo que esses desabamentos são obra divina e que deveríamos achar normal que de vez em quando um prédio vai cair. E não pode ser assim. Um prédio que tenha 70, 40, 30, 100 anos não foi feito para cair. Não pode cair, não deve cair. A negligência combinada à impunidade com nenhum condenado, após tantas tragédias, com essa cultura do jeitinho, do compro mais barato, do improviso, da falta de fiscalização, só nos leva à conclusão de que outras tragédias vão voltar a se repetir. Porque nada tem sido feito. Absolutamente nada para mudar esse triste cenário. E vamos em frente. 7h42, noticiário da sua cidade.